Ana abriu a porta do apartamento com as mãos tremendo, o coração acelerado como se estivesse prestes a explodir. Ali, no meio da sala, Maria beijava passionately outro homem, os braços envoltos em um abraço que não deixava dúvidas. O choque a paralisou, mas o pior veio quando Maria, ao notar sua presença, sorriu friamente e disse: "Isso não muda nada, Ana. Nosso casamento é só uma fachada." Aquelas palavras ecoaram na mente de Ana enquanto ela se afastava correndo pelas ruas de Lisboa, o vento frio da noite de outono batendo em seu rosto. Como tudo havia chegado àquilo? Apenas 6 meses antes, Ana acreditava que estava entrando em uma vida nova, livre das amarras de sua família conservadora. Filha de um empresário tradicional de Porto, ela sempre soube que seu destino seria selado por alianças comerciais, mas nunca imaginou que isso envolveria casar-se com uma mulher. Aos 28 anos, Ana havia escondido sua orientação sexual por toda a vida, temendo o julgamento de uma sociedade portuguesa ainda marcada por valores católicos rígidos. Seus pais, devotos e influentes, viam o casamento como uma ferramenta para expandir os negócios da família, uma vinícola centenária que enfrentava concorrência feroz. Quando o acordo foi proposto, Ana sentiu um misto de terror e esperança. Maria, herdeira de uma grande distribuidora de vinhos em Lisboa, era descrita como uma mulher forte, independente, de 30 anos, que também relutava contra casamentos arranjados. As famílias insistiam que era perfeito, uma união que uniria forças no mercado e ninguém precisaria saber dos detalhes pessoais. Ana, no fundo, sonhava que talvez Maria entendesse sua luta interna, que talvez houvesse uma conexão real além dos papéis. Elas se conheceram em um jantar formal, trocando olhares nervosos sobre taças de vinho tinto. Maria era linda, com seus cabelos loiros curtos e olhos azuis penetrantes, exalando uma confiança que Ana invejava. Conversaram sobre negócios, mas Ana notou toques sutis, um sorriso prolongado, um roçar de mãos acidental que a fez corar. No dia do casamento, em uma igreja antiga de Sintra, Ana vestiu um vestido branco simples, sentindo o peso das expectativas. Seus pais sorriam orgulhosos, ignorantes de que sua filha amava mulheres. Maria, ao altar, parecia composta, mas seus olhos traíam uma vulnerabilidade que Ana interpretou como um medo compartilhado. Os votos foram trocados mecanicamente e na recepção dançaram pela primeira vez. "Isso pode funcionar", sussurrou Maria em seu ouvido, e Ana acreditou. Mudaram-se para um apartamento moderno no bairro Alto, onde Ana começou a se abrir lentamente. Contou sobre sua infância repressora, sobre as noites em que chorava sozinha por não poder ser quem era. Maria ouvia, tocava sua mão e, aos poucos, beijos tímidos surgiram. Ana se apaixonou, vendo em Maria uma parceira verdadeira, alguém que desafiava as normas sociais ao seu lado. Mas dúvidas começaram a surgir. Maria passava noites fora, alegando reuniões de negócios. Ana, trabalhando na vinícola familiar, viajava frequentemente para Porto, deixando espaço para segredos. Uma vez, encontrou uma mensagem no celular de Maria: "Saudades, amor. Logo estaremos livres." Ana ignorou, atribuindo a ciúmes infundados. A pressão familiar crescia, sua mãe ligava semanalmente, questionando sobre netos, ignorando que o casamento era entre duas mulheres, um fato que as famílias minimizavam como moderno, mas que a sociedade via com suspeita. Ana lutava internamente, amava Maria, mas temia que o amor fosse unilateral. A tensão social era palpável, em eventos, olhares curiosos as seguiam, whispers sobre aquelas duas ecoavam. Ana se sentia exposta, mas via no casamento uma proteção, um escudo contra o isolamento. Então veio o confronto. Ana retornou cedo de uma viagem e flagrou a cena. O homem era alto, moreno, um executivo que Maria conhecera anos antes. "Ele é meu namorado de verdade", explicou Maria calmamente, após o homem sair. "Nosso casamento é só para acalmar minha família. Eles não aceitam que eu seja normal. Quer dizer, hétero. Mas você, Ana, é perfeita para a fachada, discreta, de boa família." As palavras cortaram como facas. Ana sentiu o mundo desabar. Toda a intimidade compartilhada era uma mentira? Os beijos, as noites juntas, tudo calculado? Ela confrontou Maria, voz trêmula: "Você me usou?"
Eu confiei em você. Maria negou veementemente, alegando que os sentimentos eram reais no início, mas que a pressão a fez recuar. Minha família me deserdaria se soubessem a verdade. Eu precisava de tempo. Ana passou a noite em um hotel, refletindo sobre suas escolhas. Havia sacrificado sua autenticidade por uma ilusão? A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em círculos conservadores. Mulheres como ela enfrentavam isolamento, perda de empregos, rejeição familiar. Mas Maria havia traído não só o amor, mas a luta compartilhada. No dia seguinte, Ana voltou ao apartamento, determinada a confrontar a realidade. Precisamos conversar sobre divórcio, disse, mas Maria implorou por mais tempo. Pense nos negócios, nas famílias. Ana hesitou, o conflito interno dilacerando. Aceitar significava continuar uma mentira, rejeitar, enfrentar o caos. A tensão crescia e Ana sabia que decisões erradas custariam caro. Ana sentou-se à mesa da cozinha, encarando Maria com olhos inchados de choro. Como você pôde fazer isso comigo? Eu pensei que éramos iguais, lutando contra o mundo. Maria, com as mãos entrelaçadas, respondeu baixinho. Eu nunca disse que era como você. Assumi que você entendia o acordo. A discussão se estendeu pela madrugada, revelando camadas de enganos. Maria confessou que sua família, ultraconservadora de Faro, no sul de Portugal, a pressionava por um casamento tradicional. Descobriram seu namoro secreto com Pedro, o homem da noite anterior, e ameaçaram cortá-la da herança. O casamento com Ana foi uma solução conveniente, satisfazia as aparências, unia empresas, e Maria poderia continuar sua vida hétero em segredo. Ana sentiu raiva borbulhando. Aos 28 anos, ela havia saído do armário internamente anos antes, mas o medo a mantinha presa. Em Porto, cresceu ouvindo sermões sobre moralidade, vendo amigas ostracizadas por rumores de homossexualidade. Seu pai, um homem rígido, via o casamento como salvação para os negócios, ignorando as implicações emocionais. Vocês duas são modernas, dizia, como se isso resolvesse tudo. Mas para Ana, era uma chance de viver autenticamente, mesmo que em segredo. Agora, descobria que Maria a via como ferramenta. Você me beijou, me tocou. Isso foi real? Questionou Ana. Maria desviou o olhar, no começo, sim. Eu me senti atraída pela sua vulnerabilidade. Mas Pedro é meu amor verdadeiro. Desculpe. Os dias seguintes foram um inferno de tensão. Ana evitava Maria no apartamento, dormindo no sofá. No trabalho, na vinícola em Douro, distraía-se com relatórios, mas o stress a consumia. Colegas notavam sua palidez, mas ela sorria forçado, mantendo a fachada. A sociedade lisboeta, com sua mistura de progressismo e tradição, amplificava o drama. Em um evento de negócios, um parceiro comentou: vocês formam um casal inspirador, desafiando normas. Ana engoliu em seco, sentindo hipocrisia. Internamente, debatia: denunciar Maria significaria expor tudo, arriscando rejeição familiar e escândalo. Manter o silêncio corroía, questionando sua autoestima. Uma ligação de sua mãe agravou o conflito. Quando vão nos dar netos? Adoção e inseminação. Modernidades. Ana desligou, lágrimas rolando. Ela amava sua família, mas o peso das expectativas a sufocava. Decidiu confrontar Maria novamente, exigindo honestidade. Você sabe o que é ser lésbica em Portugal? Os olhares, os julgamentos. Eu pensei que você compartilhava isso. Maria admitiu: eu sei dos preconceitos, por isso usei você. Minha família é pior, eles me internariam se soubessem de Pedro fora do casamento. A revelação chocou Ana. Maria não era hétero comum, Pedro era casado, e o affaire era tabu. Mas isso não justificava a traição. Ana começou a questionar suas escolhas passadas. Lembrou de sua primeira crush, aos 16, por uma colega de escola, suprimida por medo. Anos de terapia secreta ajudaram a aceitar-se, mas o casamento era sua primeira tentativa de viver abertamente.
Agora sentia-se traída não só romanticamente, mas eticamente. Você sacrificou minha felicidade pela sua, acusou. Maria rebateu. E você? Aceitou o casamento por negócios, não por amor. A discussão escalou para gritos, portas batendo. Vizinhos no bairro Alto deviam ouvir, mas Ana não se importava. Buscando conselho, Ana ligou para sua melhor amiga, Sofia, em Coimbra. Saia daí, Ana. Isso é tóxico. Mas Sofia, também lésbica, entendia as pressões. Divórcio em nossa comunidade é raro, as famílias não perdoam. Ana pesava os custos, perda financeira, isolamento social. Decidiu investigar mais sobre Maria, acessando e-mails no laptop compartilhado. Descobriu trocas com Pedro, planejando fugir após estabilizar os negócios. O coração de Ana partiu novamente. Ela planejava-me abandonar, pensou. Confrontou Maria com as provas e desta vez, Maria chorou. Eu não queria te machucar. Mas preciso proteger minha vida. Ana enfrentou um dilema moral, perdoar e continuar a farsa, ou expor tudo? A tensão social pesava. Em Portugal, apesar da legalidade do casamento gay desde 2010, discriminação persistia em empregos, famílias. Ana via notícias de casais lésbicos enfrentando violência verbal e temia isso. Mas ficar significava a autodestruição. Optou por uma trégua temporária, mas internamente planejava sua saída. Os dias viraram semanas de silêncio gelado, cada decisão pesando como chumbo. Maria tentava reconciliação com gestos, como jantares românticos, mas Ana via manipulação. O clímax se aproximava, e Ana sabia que uma escolha errada custaria sua sanidade. A tensão no apartamento atingiu níveis insuportáveis. Ana mal conseguia olhar para Maria sem sentir uma mistura de raiva e pena. Você destruiu minha confiança, disse uma noite, enquanto Maria preparava café. Maria parou, virando-se com olhos vermelhos. E se eu disser que me apaixonei por você de verdade? Pedro é o passado. Ana riu amargamente. Tarde demais para mentiras. A dúvida corroía Ana, e se Maria estivesse sincera? Mas as provas diziam o contrário. Decidiu buscar ajuda externa, marcando uma reunião com um advogado em Lisboa. O homem, idoso e discreto, explicou: divórcio é simples legalmente, mas com bens envolvidos, pode ser guerra. Ana hesitou, pensando nas famílias. De volta, confrontou sua mãe em uma visita a Porto. Mãe, o casamento não está funcionando. A mulher, chocada, rebateu: o quê? Vocês são perfeitas juntas. Pense nos negócios. Ana quase revelou a verdade, mas mordeu a língua. O conflito familiar a dilacerava. Seu pai, ao saber, gritou: você vai arruinar tudo por capricho? Ana voltou a Lisboa abalada, questionando se valia a pena lutar. A sociedade portuguesa, com sua fachada de tolerância, escondia hipocrisia. Amigas contavam histórias de rejeição e Ana temia se tornar estatística. Maria, sentindo distância, intensificou esforços. Organizou um fim de semana em Cascais, praias lindas onde passearam de mãos dadas. Lembra nosso primeiro beijo? Perguntou Maria. Ana recordou, o coração apertando. Mas a traição pairava. Naquela noite, no hotel, Maria tentou se aproximar, mas Ana recuou. Não posso fingir. Maria chorou, confessando mais: minha família me forçou a isso. Eles sabem de Pedro e ameaçaram expor se eu não casasse. Ana simpatizou, mas viu manipulação. E eu sou o quê? Um escudo? O turning point veio em uma festa de negócios em Évora. Ana ouviu rumores: Maria tem um amante. Confrontou Maria no banheiro. Todo mundo sabe? Maria negou, mas Ana viu pânico. Decidiu investigar Pedro, descobrindo que ele era casado com uma influente socialite. O affaire era risco duplo. Ana sentiu empatia por Maria, presa em sua própria teia, mas a raiva prevaleceu. Você me arrastou para isso. Maria implorou: ajude-me a sair dessa. Podemos ser reais.
Ana debateu internamente. Perdoar significava risco, rejeitar, liberdade custosa. Buscando clareza, Ana visitou uma terapeuta em Lisboa, especializada em questões LGBT. Você está vivendo uma mentira, disse a profissional. Escolha sua verdade. Ana refletiu sobre Mauta Nossé. Era certo expor Maria, destruindo vidas? Ou ficar, sacrificando-se? A pressão social pesava. Em Portugal, mulheres lésbicas enfrentavam desigualdades salariais, discriminação. Ana via ativistas lutando, mas se sentia fraca. Decidiu dar um ultimato a Maria: termine com Pedro ou acabamos. Maria prometeu, mas Ana duvidava. Dias depois, Ana flagrou uma ligação, Maria com Pedro, rindo. A traição confirmada quebrou. Gritou: fora daqui. Maria saiu, deixando Ana sozinha. O apartamento vazio ecoava solidão. Ana ligou para Sofia, acabou. Mas o alívio misturava-se a dor. Famílias reagiram mal, seu pai cortou fundos, mãe chorou. Ana enfrentou o isolamento, mas sentiu empoderamento. Começou a planejar divórcio, ignorando ameaças. A tensão culminava, decisões traziam consequências. Maria retornou dias depois, suplicando: não me destrua. Ana, firme: você se destruiu. O confronto final se aproximava, testando limites. Ana trancou a porta após Maria sair, caindo no chão em soluços. A solidão a engolfou, mas com ela veio clareza. Aos 28 anos, havia pago caro por ilusões, perda de amor, confiança abalada. Mas a traição de Maria a forçou a confrontar si mesma. Decidiu prosseguir com o divórcio, contratando advogado. Vai ser feio, avisou ele. Ana assentiu, pronta para o preço. Notificou sua família: é irreversível. Seu pai enfureceu-se: você arruína nossa reputação. Mas Ana rebateu: e a minha felicidade? Pela primeira vez, defendeu-se, revelando sua orientação. A mãe chorou: como pudemos não ver? O pai calou-se, mas o corte emocional doeu. Maria, ao receber papéis, reagiu com fúria. Ligou: você vai expor tudo? Ana: só a verdade. Maria ameaçou: minha família destruirá a sua. A guerra começou. Rumores espalharam-se em círculos empresariais portugueses, vinícolas rivais exploravam. Ana perdeu contratos, enfrentando preconceito, aquela lésbica instável. A sociedade, apesar de leis, julgava. Amigos distantes viraram costas, temendo associação. Ana isolou-se, questionando escolhas. Foi certo confrontar? Mas via crescimento, aceitação própria. Em uma audiência preliminar em Tribunal de Lisboa, Ana e Maria se enfrentaram. Maria, pálida, sussurrou: desculpe pelo dano. Ana ignorou, focando justiça. O juiz questionou motivos e Ana debateu internamente: revelar ou a afera arruinaria Maria. Optou por discrição, mas Maria, desesperada, expôs: ela me forçou a fingir amor. Ana chocou-se: mentira. A audiência virou caos, mídia pegando. Jornais sensacionalistas publicaram: casamento lésbico em crise, traição e negócios. Ana enfrentou assédio, paparazzi em sua porta. A pressão social explodiu, ativistas LGBT apoiaram, mas conservadores atacaram online. Ana buscou refúgio em Porto, ficando com Sofia. Você é forte, incentivou a amiga. Mas dúvidas morais a atormentavam: vingar-se valia? Maria ligou chorando: perdi tudo. Pedro me deixou, família me deserdou. Ana sentiu pena, mas lembrou de anos. Você escolheu isso. Maria admitiu: eu errei, mas o sistema nos forçou. Ana refletiu sobre estruturas sociais, famílias conservadoras, expectativas de género em Portugal. Mulheres como elas pagavam preço alto por autenticidade. Decidiu negociar divórcio amigável, sem exposição. Maria aceitou, aliviada.
Mas o custo persistia. Ana perdeu parte da herança, recomeçando em um emprego menor em Lisboa. Enfrentou terapia, processando o trauma. Encontrou comunidade LGBT, participando de eventos em Bairro Alto. Ali conheceu histórias semelhantes, mulheres traídas por fachadas. Sentiu despertar advogando por direitos. Mas cicatrizes permaneciam, noites de insomnia questionando, e se eu tivesse ficado? Maria, por outro lado, desapareceu dos círculos, rumor de mudança para a Espanha. Ana ouviu que ela reconstruiu, mas com arrependimentos. O clímax emocional veio em uma carta de Maria: você me ensinou a ser honesta. Desculpe. Ana queimou-a, simbolizando fechamento. A vida seguiu, mas lições custaram caro. Ana emergiu mais forte, mas marcada. Questionava a sociedade: por que mulheres pagam por amor? O final se aproximava, com Ana refletindo escolhas. Ana caminhava pelas ruas empedradas de Alfama, o sol de primavera iluminando Lisboa. Meses após o divórcio, a calmaria retornara, mas ecos de dor persistiam. Aos 29 agora, via um mundo diferente, mais calejada, menos ingênua. Reconstruiu laços familiares, sua mãe, aos poucos, aceitou: eu te amo como é. O pai, relutante, restaurou contato profissional. Mas a sociedade ainda julgava. Ana enfrentava olhares em eventos, mas erguia a cabeça. Encontrou amor novo, uma mulher honesta chamada Rita, mas devagar, temendo repetição. Refletindo sobre Maria, Ana ponderava o preço pago. Maria, após perder tudo, buscara terapia, segundo rumores. Enviou uma mensagem final: obrigada por me forçar a mudar. Ana respondeu: boa sorte. O fechamento trouxe paz, mas questionamentos éticos permaneciam. Foi certo expor a traição, destruindo vidas? Ou o silêncio perpetuaria mentiras? Ana via nuances. Sociedades como a portuguesa, com progresso superficial, forçavam escolhas dolorosas. Mulheres lésbicas navegavam minas de preconceito, família, moral. Em uma conferência LGBT em Porto, Ana compartilhou sua história anonimamente. Traição não é só pessoal, é sistémica. O público aplaudiu, mas debates surgiram. Devemos perdoar por sobrevivência? Ana saiu pensativa, vendo que respostas não eram binárias. Sua jornada ensinou que decisões custam, mas a autenticidade vale. Agora, livre, Ana planejava futuro, talvez a advocacy, ajudando outras. Mas cicatrizes lembravam: amor exige verdade. Olhando o Tejo, Ana sorriu pela primeira vez em meses. A vida continuava, com lições amargas. Mas uma pergunta pairava: em um mundo de fachadas, vale sacrificar tudo pela honestidade? Foi certo Ana expor a traição de Maria, mesmo sabendo das consequências devastadoras para ambas?